produzir certa quantidade de parafusos em 12 horas de trabalho ininterrupto, são necessárias 6 máquinas iguais produzindo o máximo de parafusos possível por hora. Iniciando e terminando a produção ao mesmo tempo, mantendo-se as mesmas condições de funcionamento das máquinas, é esperado que 1/3 dessa quantidade de parafuso seja produzida por 5 dessas máquinas em no mínimo. Bom, meus queridos, é um problema que envolve grandezas, então é um problema de regra de 3. 12 horas de trabalho ininterrupto, 6 máquinas. Ok? Produzindo o máximo de parafusos. Mantendo-se as mesmas condições da máquina, é esperado que 1/3 dessa quantidade de parafusos. Professor, mas eu não sei a quantidade. Está dizendo que é 1/3 dessa quantidade. E eu não sei essa quantidade. Meu querido, vamos ser inteligentes? Vem para mim aqui. Eu vou falar que a quantidade de parafusos, vou até colocar de vermelho aqui para você entender. Como ele deu 1/3, 1/3 não representa assim fração? Então eu vou dizer que eu tenho um total de 3 partes de parafuso. E como ele quer 1/3, quanto que é 1/3 de 3? Uma parte. Professor, entendi. Agora então, professor, se fosse 1/5, então ficaria 5 e 1. Exato, se fosse 2/5, ficaria 5 e 2 e assim por diante. A técnica da fração serve para qualquer lugar, ok? 5 dessas máquinas vão gastar quanto tempo? O grande segredo é exatamente colocar a ação, e a ação é produzir, tá certo? Então, por que, professor, que você gosta de colocar a ação? Para que eu faça a pergunta de forma correta. Então, vem para mim. Quem está em cima do X eu sempre coloco dentro de uma caixinha, e agora eu faço as perguntas para o X. Se 6 máquinas eu preciso de 12 horas para produzir, 5 máquinas eu vou precisar de mais ou menos horas? A minha resposta será mais horas. Se é mais, eu coloco bolinha no maior. Ok? Agora esquece máquinas, pensa em parafusos. Se 3 parafusos eu preciso de 12 horas para produzir, 1 parafuso eu preciso de mais ou menos horas? E a resposta vai ser menos horas. Se é menos, eu coloco bolinha no menor. Ok, meus queridos? Dúvidas sobre regra de 3 é só ir na playlist Aprendendo Matemática através de problemas de regra de 3. Você vai ficar craque nesse tema. Continuando então. X igual. Pego todo mundo que está marcado. 12 vezes 6 vezes 1. Vou dividir por quem não está marcado. 5 e 3. Ok, meus queridos? Posso cortar 6 com 3. Vai ficar 2 e vai ficar 1. E aí, 12 vezes 2 vai dar 24. Dividido por 5. Dividir por 5 o número é dobrar e andar uma casa para a esquerda. Então vai ficar 4,8 de horas. Qual é o grande segredo aqui, queridos? Cuidado, por favor, não é 4 horas e 8 minutos. O que eu faço? A primeira casa que tem depois da vírgula é só você multiplicar por 6. E 6 vezes 8 dá 48 minutos. Então a nossa resposta será 4 horas e 48 minutos. E 4 horas e 48 minutos está na alternativa bola. Em uma escola, a quadra de esportes no formato retangular tem área total, formato retangular, de 180 metros quadrados. Então, queridos, faz aqui um retângulo simples, ok? Retângulo simples. Ele está dizendo que essa área tem 180 metros quadrados, coloca aqui dentro, que a área é o que tem dentro. Sabendo que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado é de 3 metros. Então eu vou falar que aqui é x, menor lado, e o maior lado vai ter 3 a mais, x mais 3. Toda vez que estiver falando em área, área está relacionado com o quê? Com multiplicação. Então eu posso falar aqui x vezes x mais 3.
Ok, meus queridos? É igual a 180. A pergunta dele é sobre o perímetro, então eu preciso saber quem é esse x. Só que olha que lindo isso pela minha técnica. Se você multiplicar aqui, ó, se você fazer a multiplicação, o chuveirinho, você cai em uma equação de segundo grau. Para com isso, não vai fazer nada disso. Ah, professor, não é para fazer uma distributiva aqui, está amarrado, querido. Isso aqui nunca, você não vai fazer isso, está amarrado. O que eu faço? Eu vou olhar para os números, queridos. Dois números que multiplicado de 180, cuja diferença é 3. Olha como é fácil. Eu poderia pensar já de cara, olha só. 12 e x mais 3, 15. Porque 12 vezes 15 dá 180 e a diferença é de 3. Professor, e se eu não enxergo isso, como eu faço? Eu te explico. Tá vendo esse 180 que é a igualdade aqui do produto? Você simplesmente começa assim, ó. Quem que é 180? Você pode falar que é 1 vezes 180. Começa sempre assim, ó, do simplesinho. Agora, 1 vezes 180 não dá diferença 3. Agora dobra, de 1 vai passar a ser 2. Se eu dobrei do lado esquerdo, eu divido por 2 do lado direito. 180 por 2, 90. Continua dando 180. Agora eu dobro do lado direito de novo, do lado esquerdo de novo, vai ficar 4. Se eu dobrei do lado esquerdo, eu divido por 2 do lado direito, vai dar 45. Bom, ainda não está dando resultado. O que eu faço agora? Eu posso pegar 4 e multiplicar, por exemplo, por 2 ou por 3. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar aqui por 3, 4 vezes 3 dá 12. Desse lado eu tenho que vir aqui e dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Então você ajustou os números e encontrou, olha lá, o 12 e o 15, que é o que eu falei que tinha que acontecer. Então, meus queridos, a pergunta dele é: quem é o perímetro? Então ficou fácil, né, meus queridos? Fazendo novamente aqui uma figura pequenininha, só para demonstrar. Esse lado é o x, que é o 12. Esse outro lado é o x mais 3, que é o 15. Então, perímetro é o contorno da figura. Eu vou somar essas duas dimensões aqui, ó, ver se vocês estão entendendo isso. Ó, 15 mais 12 dá igual a quê? 27. Aí o que você vai fazer agora? Como eu tenho outro lado com 15 e outro lado com 12 também, basta eu multiplicar por 2. E 27 vezes 2 dá 54. E 54 está na alternativa E. Acrescentando-se 8 litros ao volume V. Bom, acrescentando-se 8 litros ao volume V, é possível encher certa quantidade de tambores com capacidade de 11 litros cada. Então, é possível, ou seja, vai ser igual a encher uma certa quantidade de tambores, cada um deles com 11 litros. Então, vou chamar a quantidade de tambores de Q. Ok? Então, a segunda situação é: desprezando-se 10 litros do mesmo volume V, então o volume continua sendo V, só que agora eu vou tirar 10 litros. Ele diz que o que resta, ou seja, V menos 10, enche 2 unidades a menos de tambores que seriam cheios no caso anterior, mas com capacidade de 12 litros. Em vez de 11 litros, vão ter 12 litros, só que enche a mesma quantidade da anterior, menos 2. Ok, meus queridos? Sendo assim, dividindo-se igualmente o volume V em 10 tambores, então nossa missão agora é descobrir quem é V, para depois nós dividirmos por 10. Bom, meus queridos, vamos pegar esse segundo caso aqui, ó, V menos 10, vamos fazer a distributiva, que eu chamo de chuveirinho. Então vai ficar assim: V menos 10 é igual a 12, que 12 vezes 2, 24. Ok, meus queridos? Então eu posso dizer que V é igual a 12Q menos 24 mais 10. Eu posso dizer que V é igual a 12Q menos
14. Agora eu vou pegar esse caso aqui, ó. Vou pegar esse caso aqui, valor de V, e vou colocar na minha primeira equação. E a minha primeira equação é essa aqui. Se eu tenho que V mais 8 é igual a 11 vezes Q, vou substituir o valor de V por 12Q menos 14. Então vai ficar 12Q menos 14 mais 8 é igual a 11Q. Passo 11 para a esquerda, então vai ficar 12Q menos 11Q é igual. Menos 14 mais 8 dá menos 6. Ó. Menos 14 mais 8 dá menos 6. Passo para a direita, fica 6. 12Q menos 11Q vai dar Q. Então, Q é igual a 6. Professor, ele não quer Q. Eu sei, queridos. Agora você volta aqui, eu vou ter que colocar em outra cor. V é igual a 12Q menos 14. Quem vai ser o meu V? 12. No lugar do Q você vai colocar 6 menos 14. 12 vezes 6 dá 72. Menos 14. 72, queridos, menos 14, ok? Vai dar 58. Então, o meu volume é de 58 litros. A pergunta é, se eu pegar esse volume de 58 litros, e dividir em 10 tambores, cada tambor terá o que então? 5,8 litros, que está na alternativa A.